Espelho, espelho meu. Nesses últimos devocionais, Deus está nos falando sobre armadilhas espirituais. Nós já falamos sobre a comparação, sobre a falsa adoração e sobre a ansiedade. Hoje vamos falar sobre um tema delicado e profundo. Uma outra armadilha espiritual, o orgulho. Vamos falar também das suas consequências na vida do ser humano, que pode nos levar à ruína espiritual. A frase do início do devocional, espelho, espelho meu, é uma frase muito conhecida na história da Branca de Neve. Não sei se você talvez conhece, mas já deve ter escutado. Essa frase simboliza o orgulho e a vaidade excessiva de uma das personagens, a Rainha Má, que não admitia que poderia haver alguém mais bela do que ela. O orgulho, também chamado na Bíblia de soberba, altivez, é um sentimento pecaminoso. Quando alimentamos o orgulho, infelizmente, ele abre caminho para vários tipos de pecado e começa a distorcer a nossa visão, nos afastando da humildade e da capacidade de reconhecer nossas falhas e a necessidade de correção e arrependimento. Pois o orgulho nos coloca em uma posição de superioridade falsa, onde acreditamos que não precisamos de ajuda, de correção, de arrependimento, nos levando a nos achar melhores e maiores do que os outros. Na Bíblia encontramos vários exemplos e advertências contra o orgulho. Um dos mais conhecidos é o provérbio que diz: a desgraça está a um passo do orgulho. Logo depois da vaidade vem a queda. Provérbios 16, 18. Esse versículo nos alerta que o orgulho pode ser o início de nossa destruição. Quando falamos de destruição, estamos nos referindo ao processo pelo qual uma pessoa compromete seus valores e integridade ao ponto de destruir o seu caráter e a sua alma. Lembra do exemplo de Lúcifer? Um anjo criado por Deus que se deixou levar pelo orgulho. Ele desejou ser igual a Deus e essa arrogância o levou à queda e à expulsão do céu. Esse é um exemplo extremo do que o orgulho pode causar, mas demonstra como o orgulho pode levar à destruição total de quem nós somos. Devemos nos perguntar frequentemente, se estamos deixando o orgulho nos cegar. Todos os dias temos que fazer essa autoanálise. E isso requer um exame honesto de nossas motivações e ações. E só podemos fazer isso com a ajuda do Espírito Santo, pedindo para que Ele sonde o nosso coração e nos revele as nossas intenções. A Bíblia nos encoraja a sermos humildes. E em Filipenses 2, 3, 4, lemos: não façam nada por interesse pessoal ou por desejo tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também o dos outros. Esse é o segredo de nós termos ajuda para combater o orgulho, considerando os outros e servindo os outros com amor. Aceitar críticas construtivas é uma maneira também eficaz de evitarmos o orgulho, que ele faça morada no nosso coração. Precisamos estar abertos a ouvir e aprender, reconhecendo que todos à nossa volta têm algo a nos ensinar. O orgulho é um caminho perigoso que pode levar à queda, destruindo nossa integridade e valores e, principalmente, a nossa comunhão com o próximo e com Deus. Porém, buscando em Deus a humildade e um coração ensinável e disposto a servir, nós podemos evitar essa armadilha. Humildade não é pensar menos de si mesmo. Eu sou menos que os outros. É pensar menos em si mesmo. Pensar no próximo. Devemos nos lembrar sempre das palavras de Jesus em Mateus 23, 12. Mas aqueles que se acham grandes, que se exaltam, sofrerão humilhação. E aqueles que se humilham serão engrandecidos, serão exaltados pelo Senhor.
Em Tiago 4,6 a Bíblia afirma que Deus resiste aos orgulhosos, aos soberbos, mas concede maior graça aos humildes. Esse versículo destaca que a humildade é a chave para receber o favor divino, enquanto o orgulho coloca a pessoa em oposição a Deus. Imagina isso, que triste, ser resistido, bloqueado por Deus por causa do orgulho? Pois é isso que acontece. Mediante tudo que o Senhor nos disse, vamos refletir no dia de hoje sobre algumas coisas. Será que estamos agindo movidos por humildade ou muitas vezes estamos agindo movidos por orgulho? Será que Deus vê em nós um coração quebrantado e ensinável? Ou o Senhor olha e vê um coração endurecido que pensa que sabe tudo e que sabe mais do que os outros? Será que reconhecemos que falhamos e precisamos nos arrepender? Ou estamos sempre tentando provar que estamos sempre certos? Para pensar, que hoje possamos buscar a verdadeira humildade e viver de maneira que honre a Deus e ao nosso próximo, evitando a destruição e construindo um caráter como o de Jesus, que era manso e humilde de coração, que serviu e não quis ser servido, que não se exaltou, mas que deixou o próprio Deus o exaltá-lo quando ele se esvaziou de si mesmo. Em nome de Jesus, que essa palavra venha a realmente tocar nas nossas vidas, a começar de mim, que Deus possa sondar o meu coração e revelar para mim mesma as áreas onde talvez eu tenha sido orgulhosa, soberba, arrogante, e que você faça esse exercício hoje, nesse momento onde nós terminarmos o devocional. Feche os seus olhos, fale com Deus, seja sincero com Deus, fala: Senhor, mostra para mim se eu tenho sido assim, se eu tenho resistido à sua voz, se eu tenho me colocado talvez em primeiro lugar, se eu estou mais preocupada com a minha reputação, se eu estou preocupado em mostrar o que eu sou para os outros. Será que eu tenho dado preferência ao meu próximo? Será que eu tenho preocupado em honrar o meu próximo? Será que eu tenho agido talvez honrando algumas pessoas apenas por questão de interesse? Para a gente pensar. Um assunto difícil. Falei que era delicado, que o Senhor iria tocar em assuntos delicados durante esses dias, mas necessários, porque Deus está nos alinhando. Lembra disso? Para alinhar, é necessário mexer, é necessário fazer ajustes, mas é necessário para que nós sejamos levados ao centro da vontade de Deus. E lembra, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então que a gente possa viver a vontade do Senhor e manifestar a vontade do Senhor aqui na terra. Para isso Ele está nos alinhando.